Ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, ela é emblemática, porque ela fala assim pra gente. E aí, de que maneira você é? Você pensa sobre a sua existência? Você pensa sobre o quão diferente hoje você estava de ontem? O quão diferente hoje você estava do mês passado? O quão diferente hoje a gente estava do ano passado? Porque, gente, se a gente não evolui, a gente é a mesma pessoa de sempre. Eu conheço colegas, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Eu conheço colegas que começaram a lecionar na mesma época que eu. Comecei a lecionar em 2005, 2004. Nós fazendo 20 anos agora. E eu dava aula de uma forma. Eu ainda estava na faculdade de matemática e tal. E junto comigo, outros colegas também começaram a lecionar, né? E eu conheço colegas que lecionam hoje da mesma forma como lecionaram em 2004, quando a gente entrou. Eu tive professores na universidade, muita gente aqui pode até se identificar com isso. Talvez tenham tido um professor da mesma forma. Eu tive um professor na universidade que ele chegava, tinha a lousa, como pegava, né, o giz, não era nem pincel, pegava uma folha de papel e começava a anotar. E a gente aqui escrevendo, copiando tudo que estava no quadro. A folha estava amarela por conta do tempo. Vamos pensar nessa pessoa profissionalmente, tá? Ser ou não ser, eis a questão. Essa pessoa perdeu uma baita oportunidade durante a sua vida profissional de se renovar, de se tornar melhor do que foi no dia anterior. Então, assim, isso é um convite que eu faço a vocês hoje para fazer uma reflexão, porque a gente tem aqui muitos professores, professoras, a gente tem pessoas que, além de estar nesse ambiente educacional, também tem, vamos colocar, também tem um poder decisivo dentro das suas redes de ensino. Isso dá uma carga para o que vocês fazem, um peso, uma responsabilidade gigantesca. Errar, todo mundo vai errar. Errar é humano e faz parte do processo de aprendizado, inclusive, apesar da escola considerar o erro uma coisa ruim. Mas aí isso é um tópico para um outro tema. A gente tem que... Talvez a nossa principal responsabilidade seja o seguinte. Hoje, eu estou fazendo melhor do que eu fiz antes. Eu estou, pela minha cidade, pela minha rede, eu estou considerando o avanço que a minha rede, que a minha cidade tem, porque da mesma forma que a cidade é feita de gente. Tira as pessoas da cidade, não sobra nada. Sobra ali um monte de casa, um monte de entulho, um monte de máquina, uns carros abandonados. O movimento da cidade é pelas pessoas. Então a cidade é viva. Se a cidade é viva, aí eu faço uma pergunta para a cidade. Ser ou não ser? Eis a questão. Porque essa frase fala de vida e morte. No sentido da morte até antes dela mesmo chegar. No sentido assim, você está fazendo alguma coisa? Ou não? Você só está por aí. Então, assim, a responsabilidade da cidade também é se desenvolver. Aí tem uma coisa que tem entrado no cenário mundial e de diversas maneiras diferentes, que é uma palavrinha chamada de apresentar. Vou falar um pouquinho sobre cultura maker, tá? O que é tecnologia? Essa palavra, tecnologia. Alexa é tecnologia? Sim. Mas vocês falaram da Alexa mais confiantes do que com o carro voador. Isso aqui é uma tecnologia? Sim ou não? Sim. Então o que é tecnologia? Criação humana, concordo? É uma ferramenta. Qual terá sido a primeira tecnologia? Pensa nessas duas coisas. Ferramenta, criação humana. A criação daquele martelinho, da Odisseia no Espaço, 2001, que é maravilhoso, que foi uma primeira criação, e também houve uma outra resposta, a criação do fogo. A gente só foi para a criação porque a gente tinha imaginação, como ela disse, certo? Porque antes de você criar a ferramenta, isso é super legal, antes de criar a ferramenta, existiu a imaginação.
E antes dela existia uma outra coisa. Aí, um problema, uma necessidade. Então, de face ao problema, se imaginou uma solução, ou várias, provavelmente tiveram alguns testes nesse caminho, e conseguiu chegar a um resultado, a um osso, um pedaço de pedra que amarrou tudo isso, e uma cordinha que amarrou isso. E solucionou. Foi feita ali uma lança, foi feito ali um martelinho, um machadinho. E aí também depois teve o fogo, que esquentou essa carne, deixou ela um pouquinho mais fácil talvez de digerir. Enfim. Ser ou não ser, eis a questão. Quando a gente fala de tecnologia, e aí? Cada um tem uma ligação com a tecnologia, isso é fato. Tá? A maneira como eu me relaciono com a tecnologia é diferente com a de todo mundo aqui. Ela é única. Eu não acho, e não tenho nem mesmo a pretensão de achar, que a nossa ideia é fazer com que todo mundo seja completamente tecnológico. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente avance um pouquinho em vários sentidos, inclusive dentro da tecnologia, para a gente se tornar de novo melhor, mais capacitado do que a gente foi no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior, no ano anterior. Então, falar de tecnologia nunca é falar de ser um Bill Gates, Steve Jobs, não é isso. É transformar você um pouquinho melhor nesse processo de tecnologia, nesse processo tecnológico. Quando eu falo de tecnológico, eu estou falando aqui justamente desse conceito que a gente trouxe, que a gente levantou junto, que é um conceito, inclusive, bem definido pela professora Vanikensky, na verdade ela é da USP e da Unesp, Unicamp, ela é professora na USP ali. E ela traz justamente esse conceito de tecnologia polissêmico, assim, sabe? Papel é uma tecnologia, caneta é uma tecnologia, Alexa é uma tecnologia, o chat GPT é uma tecnologia. Caramba, como isso... Olha que loucura. Quando eu entrei na escola, quando eu estava na escola, minha mãe é professora também, tá? Minha mãe chegou um dia em casa preocupadíssima. Vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego. O que foi, mãe? Eu estudante na época, né? O que foi, mãe? Vou perder meu emprego. Ah, nossa senhora, olha, essa direção inventa, viu? Ah, essa secretaria, nossa senhora. Pronto, agora vai todo mundo perder o emprego. Quero ver o que eu vou fazer na vida. Mas por quê? Ah, você acredita que agora colocar na televisão lá na escola? Com videocassete? Pronto, o professor vai perder o emprego. Eles vão colocar uma televisão em cada sala, põem as aulas ali na televisão, acabou. Não tem mais emprego para professor. Mas ela estava preocupada real. Gente, minha mãe perdeu o emprego? A televisão tirou o emprego de algum professor? Na verdade, provavelmente, por questão de videoaulas e tudo, deve ter arrumado emprego para outros professores. Agora a gente tem uma outra coisa na escola. A gente tem o chat GPT. Professores e professoras preocupadas com a tecnologia da maneira como a minha mãe era, às vezes até vendo a tecnologia como uma espécie de uma vilã ali dentro desse cenário educacional e tudo, vão olhar para o chat GPT e vão falar assim, meu Deus do céu, isso aí vai acabar com a educação. Vai tirar meu emprego. Pronto. Só os meninos perguntar para o chat GPT. Não vai. Mas a gente tem que evoluir. A gente não pode ficar somente pensando que vai perder o emprego para a tecnologia e, na verdade, saber utilizar essa tecnologia a nosso favor. Eu vi esses dias eu fui dar uma aula no curso de pós-graduação de tecnologias da Universidade Federal do Ceará. E aí teve uma discussão maravilhosa. Pensem comigo. Um professor deu uma tarefa para o aluno e falou assim, olha, quero que vocês façam uma redação, 6º ano. Quero que vocês façam uma redação. Deu o tema. O tema é esse, façam a redação, vocês vão me entregar amanhã. Tá bom. Sabe o que o aluno fez? Me fala. Foi no chat GPT, colocou o tema, pediu para fazer uma redação argumentativa da maneira que o professor tinha pedido, foi lá, leu, eu não gostei dessa parte ficou meio esquisita, o professor não falou disso. Tirou essa parte, voltou no chat GPT e falou assim, olha, essa parte aqui reescreve.
Aí foi o ChatGPT, ele olhou, não, esse aqui ainda não tá bom. Refaça. Mandou o ChatGPT fazer. Pegou, juntou o que ele gostou, foi até o professor e entregou. Precisou copiar? Não, todo mundo entrega é digital, concorda? Entrega no impresso. E aí? Me falem aí. O professor descobriu, ficou e esse professor estava na sala. Estava lá na sala, na turma de pós. Era uma turma de pós em tecnologia de educação, tá? Só para contextualizar vocês. Qualquer tarefa que a gente der, o aluno vai ter uma maneira de desenvolver, certo? Ok. Qualquer maneira que ele desenvolver, a gente vai achar pontos positivos e pontos negativos. A gente precisa escolher o que a gente quer de ponto positivo e ponto negativo para a gente poder analisar e avaliar o aluno. O que vocês estão falando é perfeito. Se o aluno, vou colocar na minha época, tá? Não tinha nem o computador. Eu ainda fazia a redação na mão, coitado de mim. Coitado do professor. Exato, menino, eu tinha a Barça lá. Só que a gente comprou até a letra M, porque estava caro. Você tá entendendo? Passava do M, eu me desesperava. Ixi, lascou, vou ter que ir lá na biblioteca, aí tinha que pegar o ônibus, ir lá no centro, achar... Enfim. Mas era gostoso, também era um bom rolê. Enfim, mas na minha época, o professor falava assim, olha, você vai falar sobre Hamlet. Opa, estava na letra H, graças a Deus eu tenho aqui na base. Aí eu ia lá no H, pegava e ia ler. Aí eu escrevia, bababá e tal. Legal, fazia. A minha fonte de informação era o quê? Era a base da enciclopédia. Minha informação estava ali, mas ela era limitada. Concordam? Eu estou falando de 1995. Eu estava fazendo à mão, então eu estava desenvolvendo escrita. Tá bom, eu estava fazendo da maneira que o professor disse, estava trazendo a informação que naquela época era limitada para todo mundo, mas enfim, era o tipo de informação que a gente tinha, tipo de fonte que a gente tinha. Vamos analisar isso aí junto com esse menino do GPT. Tá, ele não escreveu à mão, mas ele soube procurar tecnologia, ele soube fazer uma pesquisa, ele primeiro tinha que ter informação da existência de um chat GPT, do que ele fazia, do que ele podia, como ele podia utilizar. Ele foi até o chat GPT, deu o comando. O chat GPT não deu toda a resposta para ele, porque é limitado, obviamente. Entregou, ele analisou. Tem um pedaço que ele viu que não servia. Aí o que ele fez? Mandou fazer de novo. Terceirizou? Terceirizou. Mas vocês concordam comigo que é o seguinte, esse aluno vai saber resolver um problema. E ele vai utilizar a tecnologia que tiver atual para resolver esse problema. Não é simplesmente fazer uma redação. É saber o conteúdo dessa redação. Se você for para o ChatGPT hoje e faz uma redação sobre dinossauro, ele vai te dar um monte de coisa, um monte de palavra ali, um monte de texto. Se você não souber o que você quer falar sobre os dinossauros, se você não quer, sabe, ele vai te dar um amontoado de palavra. Então, você tem que ter esse discernimento para poder fazer essa cognição, essa ponte. Educação, empreendedorismo e social. São 3 pontos fundamentais quando a gente fala de cultura maker. Primeiro, educação. Esse Fab Lab aqui já recebeu muitas e muitas escolas, muitas turmas. Obviamente, quando você tira uma criançada da escola, da turma, você muda o ambiente, eles já ficam felizes. Mas trazer, a gente já presenciou isso aqui algumas vezes, trazer essa galera para cá é mágico para eles. Você abre a cabeça deles para eles entenderem um mundo de possibilidades de desenvolver coisas com as próprias mãos, de colocar assim, um negócio que ele estava só na cabeça dele poder pegar. Lembra do desafio de caçar um animal? Que foi feito lá, o osso, a pedra. A gente enfrenta desafio assim, humano todo dia. Quem vai ser esse aluno em 2035? Que desafio esse aluno vai ter? Que hoje está no 6º ano e que daqui a 10, 12 anos vai estar no mercado de trabalho. Pode ser um cientista, pode ser um professor, pode ser um engenheiro, um advogado, pode ser, enfim. Pode ser um artista. Gente, a escola, o professor dele, que trouxe essa questão, porque quando esse professor trouxe essa questão na turma,
ele trouxe como uma coisa que a tecnologia estava atrapalhando o aluno a se desenvolver. Essa escola não era a escola para esse aluno. Esse aluno está muito à frente da escola dele. Está muito à frente. A gente ainda ensina, infelizmente, os alunos de hoje, que vão enfrentar problemas no futuro que a gente nem conhece. Gente, quem aqui imaginaria, há 10 anos atrás, a existência de uma inteligência artificial que conversa com você? Quem? E quem dos pais de vocês imaginaria isso? Vamos colocar na geração anterior. A gente não sabe quais são os desafios que essa meninada hoje da escola vai estar enfrentando daqui a 10, 15 anos. Não temos noção, ainda mais com a tecnologia, o quanto ela é dinâmica. E a gente está ensinando essa criança, esse adolescente hoje, a resolver problemas como os nossos pais resolviam em 1950, 60. As possibilidades que um ambiente de tecnologia oferece aos estudantes, ela vai além do que a gente pode oferecer na escola. Eu não estou aqui dizendo e desmerecendo a questão e o papel da escola, mesmo porque, como filho de professor, como filho de pedagoga, irmão de pedagoga, afilhado de diretora de escola, eu sei a importância que a escola tem dentro da vida de uma pessoa. Eu mesmo sou da periferia de uma cidade interiorana, lá de Minas Gerais. Se não fosse educação pública e de qualidade, porque eu sou um fruto da educação pública, desde o infantil até o ensino superior. Sempre estudei em escola pública, em universidade pública. Eu sei o quanto uma universidade, uma escola, uma escolarização de boa qualidade pode ajudar no desenvolvimento de uma pessoa. Eu sou fruto disso. Então, não me entendam mal. A escola tem um papel fundamental. Mas, assim como dizia, por exemplo, Paulo Freire, a gente precisa trazer a escola para a altura do seu tempo. Trazer a escola para a altura do seu tempo, como dizia ele, não é soterrá-la. É reconstruí-la. Eu acho que passa por esse processo a tecnologia. Ter uma sala maker, ter um espaço maker dentro da escola é maravilhoso. É muito bom. Sabe o que seria o ideal? É ter um espaço maker dentro da sala de aula, que essas coisas se confundissem. Que enquanto eu estivesse aqui falando sobre Shakespeare, Hamlet, estou aqui falando sobre, um aluno pudesse ter a liberdade de levantar, ir até uma impressora 3D e fazer isso aqui. De um outro aluno tivesse a liberdade de pegar um computador, colocar na sua frente, entrar no chat GPT e descobrir que eu errei a data que não foi escrita, na verdade, em 1599. Que não foi em 1601. Alguém me corrigiu? Não. Por quê? Porque isso não é uma informação que a gente precisa guardar. A gente não precisa guardar essa informação. Mas se a gente precisar, ela está aí. E quem oferece pra gente? Mas se você for buscar lá, então você não tem você não tem então autoria em cima disso? Você não tem então... Não. Você foi buscar ali. Da mesma maneira como eu fui buscar na Barça, há 20 anos atrás. Ele foi buscar no chat GPT, a gente buscava no Google. Eu comecei buscando no KD. Vocês lembram do KD? Na época do MSN, que a internet de escada... Nossa Senhora. Jesus, esperava da meia-noite para entrar, gente. Era muito bom. Era mais barato, era um pulso só. Essa meninada aqui não sabe nem o que eu tô falando. Era um pulso só. Então, nessa história, a gente está falando de tecnologia. A gente tem, obviamente, a questão educacional, que é enraizada dentro... Primeiro de tudo, se cultura maker... Eu acredito bastante que a cultura maker veio para poder ser uma ferramenta a mais dentro do processo de ensino-aprendizagem nas escolas, na educação de uma maneira geral. Não só nas escolas, também falo de universidades, enfim, mas instituições de ensino. Ela não conseguiria ficar dentro da escola se ela não tivesse bases
teóricas bem fundamentadas. Foram coisas que foram andando em paralelo, mas por algum motivo, e olha que é um matemático falando, essas paralelas se encontraram. Isso pode acontecer no mundo não euclidiano. Quem é matemático aí sabe do que eu estou falando. Então, assim, e como a gente vive num mundo não euclidiano, porque a gente vive numa hipérbole, não, na verdade, num plano 2D, essas coisas se encontraram e se encontraram bem. A gente encontrou em Papert, em Paulo Blixten, em José Valente, em pessoas assim de renome muito validado, bases teóricas fortes para desenvolver na educação o que a cultura maker faz fora dela. Para trazer para a escola impressoras 3D, cortadora laser, com significado. Se isso aqui não viesse com significado, gente, isso aqui ia ser um penduricalho na escola. Penduricalho na escola a gente sabe que não fica. Pode até ter, mas não se sustenta. Não mesmo. A gente sabe disso. Nós somos muito críticos. Educadores, professoras, professores, a gente é muito crítico. E que bom que somos. Porque não é qualquer coisa que pode se sustentar dentro de um cenário educacional. Mas, enfim, a ideia é utilizar cortadora laser, plotter de recorte, impressora 3D, robótica, marcenaria, tudo isso com um objetivo, e tem que ser simples e claro. Simples não é simplista. Simples no modo de ser fácil de ser entendido. E qual é o grande objetivo de uma instituição escolar? Ah, ótimo. Promover a formação integral. Essa palavra integral diz tudo. Não é só passar informação. Informação hoje em dia não precisa ser passada. Ele busca no ChatGPT, no Google, até no TikTok tem informação. Informação. Uma coisa é informação, outra coisa é... A gente tem que saber, né, diferenciar os tipos de informação. Mas informação tem em todo lugar. A gente tem que ensinar essa criança, esse adolescente, a, tendo a informação, saber lê-la, de onde ela veio, a sua veracidade, quem está falando essa informação para você, o que essa informação impacta no seu círculo, no seu mundo, e com o que você vai fazer com ela, que é aplicar. Informação por informação é informação. Alguém aqui sabe qual é a distância da Terra à Lua? É uma informação, gente. Vocês não passaram pela escola? Em algum momento a escola deu essa informação para vocês. Você concorda? Se eu der 10 segundos para vocês, vocês vão me falar? 1, 2... 384.400 quilômetros. Essa é uma informação. Foi buscada em menos de 10 segundos. Você vê que eu contei devagarinho, né? Mas tudo bem. Fui dando uma colher de chá para vocês. O que a gente faz com ela? A gente pode esquecer. Provavelmente nós vamos esquecer daqui a 20 minutos. Ou menos. Mas se a gente precisar, ela está lá. Agora, teve gente que pegou essa informação e falou assim, como é que eu posso andar tudo isso? E ainda sem gravidade. Ainda tendo que sair daqui e romper o espaço. Sabe o que esse povo fez? Fez isso. Foi. Né? De vez em quando eu esqueço de calibrar o pneu do carro para viajar. E esse povo faz isso. Então, assim, o que a gente faz com a informação? Tecnologia está lá. É importante a gente poder proporcionar, é um direito do estudante ter acesso à tecnologia. Isso é um dever de todo mundo que está aqui dentro. Seja gestor, seja político, seja professor, professora, seja pai ou mãe. É um dever nosso, porque é um direito deles. Então, e principalmente para a escola pública, de novo, por ser um fruto dela, eu fico muito feliz quando eu vejo uma rede desenvolvendo tecnologia dentro do seu processo educativo. Porque isso faz muita diferença.